Olá, meu nome é Daniela e hoje a gente vai falar sobre a construção dessa postura de estudante. Olá, eu sou a Daniela e hoje a gente vai falar sobre um tema delicado. Eu tenho visto escolas pegando cada vez mais pesado, exigindo cada vez mais das crianças. E isso acontece tanto por pressão dos pais, quanto por pressão da própria escola em se tornar uma escola das primeiras, né? Uma escola bem posicionada, uma escola que está respondendo bem a toda essa exigência do mundo atual. E essa tem sido, na verdade, uma grande questão dos nossos dias atuais, quando a gente escolhe a escola dos nossos filhos pensando que eles têm que sair da escola com total condição de serem alguém no mercado de trabalho, de entrarem numa faculdade. E muitas vezes a gente está tão distante desse momento e isso faz com que a gente tome decisões a respeito da escola e assim por diante. Mas minha preocupação é porque hoje eu tenho visto crianças que ainda estão no processo de alfabetização, crianças que estão no seu primeiro, segundo, terceiro ano, com uma carga, numa pressão na forma como as coisas estão acontecendo. E isso me deixa bastante preocupada, porque toda a postura de estudante que vai exatamente trazer bons resultados acaba ficando em segundo plano. E isso faz com que as notas, e a gente já fez um vídeo a respeito das notas, tome frente nesse processo, e a exigência em cima das crianças é de que ela tenha uma maturidade, uma percepção de que as notas precisam ser melhores, de que as notas precisam ser altas e de que o desempenho dela precisa vir através desse resultado. É importante a gente ressaltar que a criança no seu segundo ano ou terceiro, quando realmente as notas hoje já estão começando em muitas escolas, quando antes elas faziam apenas exercícios e tinham, sim, uma avaliação muito mais qualitativa e muito mais aprofundada do seu próprio desempenho individual. Hoje já existe praticamente em muitas escolas um gabarito e uma nota e uma média a ser atingida para que ela passe ou não de ano. Então esse processo fez com que toda uma preocupação ou uma natural preocupação que surge nas crianças lá pelo quarto, quinto ano, hoje as crianças estão sendo cobradas no segundo, terceiro ano. E a hora que elas são cobradas dessa preocupação, o que acontece é que elas ainda não têm maturidade para isso e nem condição de perceber quais foram as atitudes que trouxeram a condição dessa nota acontecer. Então não importa se ela tira uma nota 4 ou uma nota 8, a hora que ela olha para esse resultado, obviamente com 8 ela fica mais feliz, com 4 ela fica mais triste, mas ela ainda não tem ferramentas e nem a condição de perceber quais foram as ações e quais foram as atitudes, o que dentro dela, nesse caminho percorrido, gerou um resultado ou outro. Por quê? Porque o nosso foco está se tornando tão grande para o resultado que a caminhada, o percurso, ele está se perdendo no processo. Então esse vídeo, gente, é para que nós pais e professores, para que a gente não se esqueça de que esse resultado, ele só é resultado de um processo, de um caminho percorrido. E que a hora que a gente chega em casa e a gente recebe a pressão como pai e mãe, de que essa criança pode não passar de ano, porque agora o sistema educacional dentro da escola funciona dessa nova forma, considerando meta, considerando média e considerando que precisa ter a nota para passar de ano tão cedo, o que acontece é que essa nota passa a ser mais importante do que o processo também dentro de casa. Então é muito importante que a gente entenda que a autoestima desse aluno não será construída pelo resultado 8 ou 4. O que construirá a autoestima desse aluno serão as suas atitudes feitas, serão o vínculo construído com essa professora, será essa percepção de que ele é capaz, será a percepção de que ele é capaz de aprender e o prazer por aprender. E isso não pode se perder tão cedo, porque a hora que eu fico completamente focado no resultado, eu perco sim o processo e eu fico quase como que numa sensação de roleta russa. Eu vou para lá, mas como eu não sei o que faz o resultado vir, eu me perco nesse processo e eu estou quase jogado à sorte.
Essa pode ser a sensação de uma criança quando ela não tem consciência do seu processo. Que processo é esse? É o processo da rotina para fazer a lição de casa, é o processo de fazer a lição de casa sozinho e ter um adulto que está comprometido, pai e mãe sim, a chegar para essa criança e dizer, olha, eu vou pôr bolinha onde você vai ver se tem algo que você pode ainda melhorar, seja a letra, seja reler um enunciado, seja completar uma pergunta. É a criança que dentro desse próprio processo se coloca metas a si mesma. Eu preciso prestar atenção mais na leitura, eu preciso treinar um pouco mais a leitura, prestar atenção mais quando eu estou escrevendo para não pular letra no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Preciso prestar atenção mais no enunciado para eu interpretar melhor. Então, assim, todo esse processo, ele está vinculado diretamente aos pais e aos professores, aos orientadores também. É essa criança que chega na escola e sabe que ela tem um carinho, um vínculo com a professora, para quem sim, nesse primeiro momento, é para quem ela faz a lição e de quem ela está esperando esse reconhecimento. De quem ela está esperando um você conseguiu, o você é capaz. A hora que ela consegue fazer o número pelo caminho correto, ao invés de fazer 2 bolinhas quando ela faz o 8, e essa professora fala, tá vendo como você faz? Tá vendo como você pode? Muito bem. A hora que ela faz a primeira letra cursiva, a hora que ela acaba o caderno de letra cursiva, a hora que ela lê a primeira palavra. Eu lembro da minha filha menor, que ela começou a ler, de repente ela lia carro, mas ela lia muito devagar, e de repente ela fazia carro, carro, e era a coisa mais linda, e todo mundo fazia uma super, nossa, carro, você leu, conseguiu. É nesse processo que essa criança adquire autoconfiança, que ela percebe a sua caminhada, fora a organização da rotina para fazer lição, fora a percepção de que ali, na hora que ela vai fazer uma prova, ela não está fazendo o que é mais importante, ela só está colocando no papel o que ela deu conta de aprender. E esse resultado, ele só conta a respeito disso. Na hora em que a gente cuida dessa caminhada, a gente está proporcionando que essa criança, sim, possa viver esse processo de estudante com responsabilidade, ao invés de preocupação e medo. O que está acontecendo hoje é que a pressão está tão grande em cima do resultado, que o que se exige das crianças é que elas fiquem preocupadas, que elas tenham medo de não conseguir o resultado. E a hora que elas têm medo de não conseguir o resultado, o que a gente tem delas é muito mais encolhimento e muito mais desinteresse do que vontade de conseguir atingir aquela meta. Então, minhas queridas escolas, professoras, orientadores, meus queridos pais e mães, a gente tem uma grande missão, que é acompanhar as nossas crianças, mas acompanhá-los no sentido de incentivar e no sentido de que sempre eles estão andando um passinho de cada vez, todos os dias, assim como nós. Nós somos os eternos aprendizes, sempre seremos, e eles estão num momento crucial. Exigir demais, comparar com os outros, exigir que eles lidem com uma nota como se eles estivessem no 6º ano, calculando média, que é quando eles começam a fazer isso, 5º, 6º ano, eles começam a calcular média, falam, falta tanto para eu passar de ano. Eles não têm condição de fazer isso, porque esse resultado numérico, ele é abstrato demais. O resultado que ele consegue mensurar hoje é exatamente a letra que melhorou, o sorriso da professora, ele ter conseguido se colocar uma meta e ter cumprido essa meta, ele ter conseguido terminar a lição inteira, a mãe que foi lá ler e tá linda a lição. E sim, esse número que vem ali, ele vai aprender a entender esse número. E ele vai aprender a entender esse número com a experiência desta caminhada e desse número sempre sendo colocado ali no final dessa prova e dessa experiência. Não colocando esse número primeiro. Isso a gente não pode inverter, porque essa inversão ela pode trazer um resultado grande lá na frente, que é um total desinteresse e sim, uma leitura de que eu não sou capaz, de que eu estou sempre jogado à sorte e de que eu não consigo. Por quê? Porque eu não aprendi a viver o processo. Então, amores, cuidem do processo, é todo dia, incentivando a ler coisas na rua, incentivando a ler número no carro, achando letra nas palavras,
incentivando tudo isso com muita alegria e leveza. Esse é o caminho, porque aprender é algo muito gostoso. E isso a gente não pode perder nesse processo muito, muito esquisito que tem pairado sobre nós, numa exigência do futuro que ainda não chegou. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!